Fala galera, tudo bom? Eu me chamo Leonan, esse aqui é o canal Uma Baita Leitura. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre fantasia, livros de fantasia para você começar bem, falou? Lembrando que esse aqui é só a minha opinião, falou? Provavelmente tem muitos vídeos aí com muitas listas, com muitas opções diferentes e que também vão te ajudar aí a conseguir aí um livro que você vai gostar, entendeu? Esses aqui foram os livros que ao longo do tempo eu li e que eu gostei muito, então decidi separar eles aqui e que eu acho que é uma boa porta de entrada para você que quer começar a ler fantasia. Falou? Então chega de papo e vamos começar aí com o primeiro livro aqui. Bom pessoal, então para começar eu queria trazer para vocês aqui os livros The Witcher, né? A série The Witcher. Então são muitos, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o primeiro, né? Que é O Último Desejo. A minha versão, conforme eu peguei o primeiro, que foi esse aqui, eu peguei já usado. Então eu peguei na época no Scoob, né? Que é um aplicativo que hoje em dia eu nem sei se faz mais troca, né? Mas normalmente a gente registra as nossas leituras lá. Provavelmente alguns de vocês já conhecem, né? Então na época a gente fazia muita troca no Scoob. Eu cheguei a trocar lá, vou mostrar o outro aqui, o segundo logo. O segundo eu acho que eu comprei, nem lembro, eu acho que eu comprei. Aí eu já comprei com essa capa também, mas eles também têm outro tipo de capa que é tipo uns personagens aí, parece até capa de novela. Muito parecido com personagem de novela, então eu preferi também manter aqui. Então The Witcher é muito fácil falar sobre, porque já existe jogo, né? Eu mesmo conheci The Witcher através do jogo. Já nem me lembro o ano que eu joguei The Witcher pela primeira vez. E foi amor pela primeira vista, né? Então aqui a gente vai ter a história do Geralt, né? Geralt de Rivia. E, bom, o Geralt é um bruxo. E um bruxo que usa espadas, né? Então ele é um mercenário, praticamente um bruxo mercenário. E ele caça ele trabalha, né? O trabalho dele é a caça também, ele caça através de contratos. Então ele vai no local que precisa de um determinado trabalho para caçar um determinado monstro e ele vai chegar lá e ele vai caçar. Porém, normalmente, né, nas histórias de The Witcher, né, os problemas nunca são os monstros, né? Os problemas mesmo somos nós, né? Os seres humanos. E é esse o legal das histórias de The Witcher, né? Então, basicamente é isso. O Geralt, ele tem uma espada de prata e uma espada de metal comum. E é uma para monstro e outra para seres humanos, né? O Geralt também faz muito uso de poções. Ele não é um bruxo igual ao Harry Potter, né? Como eu já falei. Ele usa espadas e ele cai para dentro mesmo. Ele decapita se tiver que decapitar. Então tem muito sangue, tem muitas coisas. Mas também tem muita investigação, porque o Geralt ele é tipo um Batman, né, da era medieval, e ele pesquisa muito, ele é tipo um detetive, né? Então ele tem que investigar para identificar do que está acontecendo, de onde está acontecendo. É um aprofundamento muito grande, muito melhor se você jogou o jogo e gostou, ou se você nunca conheceu, nunca ouviu falar também, né? Vai gostar porque é muito bom. O que vale ressaltar aqui é que esses dois primeiros livros, né, que é O Último Desejo, que é o nome de um conto que tem aqui dentro, e A Espada do Destino, são livros de contos, que na verdade foram divididos aqui em dois livros, né, que é esses dois aqui mesmo. Mas a série vai além disso. Eu cheguei até o quarto livro, eu li o resto, os outros dois, né, eu li no Kindle, né, eu não cheguei a comprar. Mas também já muda a partir do terceiro livro, que eu esqueci aqui como é que se chama, mas eu vou botar a capa aí para vocês verem qual que é. Ele já muda, ele já passa a ser a história já passa a ser contada de forma linear, né? Ela tem um começo, meio e um fim. Aqui é através de contos, mas é muito bom, mesmo assim, através de contos, porque os contos eles têm uma interligação. Tem coisas que você vai ver no primeiro conto, e aí quando chega lá no último conto, né, as coisas fazem sentido, se ligam e fica muito bom, é muito legal. Particularmente eu gostei muito mais do jeito que o Sapkowski, né, que é o autor disso aqui, ele conta essa história através de contos, tá? Mas é uma ótima porta de entrada para quem quer começar a ler. A única coisa que eu tenho que ressaltar aqui é isso, é que são bastante livros, né? Mas se você ler pelo menos os dois primeiros aí, eu acho que você já vai gostar muito, e é bem difícil você querer parar de continuar lendo, tá? Então fica aí The Witcher com uma ótima porta de entrada. Tem uma leitura muito fácil, muito simples também.
e é muito bacana ler isso aqui, tem muita ação. Então, pessoal, a segunda dica que eu venho trazer para vocês vai ser as Crônicas de Arthur, que é a história do rei Arthur, né? Então, o primeiro livro é O Rei do Inverno, né? O segundo é O Inimigo de Deus. Esse aqui é a capa. Tô me enrolando aqui, mas acho que dá para mostrar tudo aqui. E o terceiro é Excalibur. Então essa é a trilogia, você consegue encontrar com facilidade isso aqui ainda na Amazon aí e por um preço bem bacana, tendo em vista que hoje a fantasia está ficando já um pouco mais cara, né? Então você consegue encontrar isso aqui com ótimos preços ainda tranquilamente aí na Amazon, né? Então aqui a gente vai ter a história do Rei Arthur contada de uma forma mais histórica, porque o Bernard Cornwell, tudo que ele escreve dessa forma. Ele escreve muito pé no chão, né? A fantasia dele é muito pé no chão. Então, tem muitos mitos e muitas coisas. A magia, ela sempre vai ter um tom de dúvida. As pessoas sempre vão ficar desacreditadas se aquilo foi um acaso ou se foi realmente magia, né? Não tem muita magia, não, mas tem muita cena de sangue, tem muitas batalhas. O Bernard Cornwell é uma coisa que ele escreve excelente, são batalhas, né? Então não tem muito o que falar, porque é a história do rei Arthur, né? Mas é maravilhoso isso aqui, sabe? É uma das melhores coisas aí que o Bernard Cornwell escreveu, e ele escreve tudo muito bem, né? Aquelas crônicas saxãs, se eu não me engano, acho que é crônicas saxãs, né? Que é a história lá do Ultra de Boba Bear, né? Não me lembro o nome lá da área dele, mas que inclusive tem até série, né? Teve até série, acho que era a Netflix que era dona. Vou colocar a foto aí, a imagem aí, se eu conseguir achar, que também é excelente, também é outra série dele, mas é muito longa, né? Por isso eu preferi trazer essa aqui também, porque eu não li aquela eu só assisti, mas é muito boa série, imagina os livros. Então é isso, a história do rei Arthur, através aí das letras aí, das palavras do Bernard Cornwell, que escreve muito bem. Isso aqui é uma ótima porta de entrada para quem também quer ler fantasia, porque é muito bom isso aqui, é muito, cara, é maravilhoso isso aqui. Vamos aí para a próxima dica. Bom, pessoal, a terceira dica é muito importante, porque não tem como a gente falar de fantasia sem falar do pai da fantasia, né? Que é o Tolkien, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu trouxe aqui um clássico do Tolkien aí, que é o Hobbit. Então você pode pensar que, mas eu já vi o filme e tudo mais. Não, leia isso aqui. Isso aqui é muito bom, tá? A história do Bilbo, né? Praticamente todo mundo... Acho que hoje em dia não tem uma pessoa que não sabe, né? Não ouviu falar de do Hobbit, né? Do Hobbit. E o Senhor dos Anéis também, né? Tem aí outras obras dele que eu tenho aqui. Eu tenho mais uma obra dele aqui, que é muito boa também, que é o Silmarillion. É o meu livro preferido da vida, é o Silmarillion, né? Mas, para começar, o Hobbit é uma ótima pedida, tá? É a história do Bilbo, é uma história sobre jornada, é uma história sobre desenvolvimento, uma coisa que o Tolkien faz muito, né? Que é a marca registrada dele é o world building, né? A construção aí de mundo do Tolkien é maravilhosa, né? Também muitos questionamentos, muitas coisas que tocam a gente, fazem a gente pensar muito. É bem mais profundo que o livro, que o filme, né? Aliás. Então, o Hobbit aí é uma ótima dica para você que quer começar a ler fantasia. Uma hora ou outra você vai acabar lendo isso aqui, porque é maravilhoso também. Ótima dica aí. Então, pessoal, aqui já não sei se é a quarta ou quinta já indicação, mas é uma trilogia, e é a Mistborn, do Brandon Sanderson, né? Então deixa eu ver aqui se tá aparecendo direitinho. O primeiro é Mistborn, o nome do primeiro livro. O nome do segundo é O Pulso da Ascensão. E o terceiro é O Herói das Eras. Então aqui eles já são, vocês podem perceber que são livrinhos um pouquinho mais grossos, né? Mas nada, a escrita do Brandon Sanderson flui muito bem e você nem percebe, você lê 50, 100 páginas disso aqui, sabe, de maneira muito rápida, porque flui muito rápido, né? O que vale ressaltar aqui, né, aspas aqui dessa vez, é que aqui dentro pode ser um pouquinho complicado no início, mas a dica que eu dou é que mesmo que você não estiver entendendo, continue
Continue porque você vai entender lá na frente, entendeu? Ele para explicar. O Brandon Sanderson, ele faz isso com os sistemas de magia dele. Ele começa e vai tacando tudo, você não vai entender quase nada. Mas a partir de determinado momento, ele para e ele começa a desenvolver isso de maneira devagar, explicando o que cada metal faz. Por que metal? Porque o sistema de magia aqui dentro de Mistborn é baseado em metais, né? Então temos aqui peltre, ouro, temos cobre, e cada um desses metais, a partir do momento que os alomânticos, né, que são os seres aqui que podem fazer usos desses metais, ingerem ali, mais ou menos parecido como The Witcher, que eu já mostrei aqui, né? Eles ingerem uma poção, mas aqui eles ingerem metais, né? E aí quando esses metais chegam ali no estômago deles e queimam, né? E aí cada metal ali, ele proporciona para o alomântico ali determinado tipo de magia, né? Então aí, como eu falei, o peltre ele pode empurrar, o ferro ele pode puxar, então ele pode, sabe, dar um salto e jogar lá, igual o efeito de um imã ao contrário sobre outro imã, entendeu? Ele joga uma moeda, então agora eu não lembro se é o peltre ou se é o ferro, alguma coisa assim, que tem um efeito contrário. Então quando você imagina um imã chegando, né? Ele vai indo com tudo, mas quando chega lá ele vai encontrar com outro imã, né? Então ele não vai encostar, mas ele vai dar aquele efeito magnético ali que faz, sabe? Igual existe em amortecedor de carro aí hoje em dia. Então é muito interessante essa história aqui, né? A gente vai ter a história aí da Vin, eu esqueci de contar aqui a história, né? É a história da Vin, né? Que vai ser essa garota que era uma moradora de rua. E em determinado momento a gente vai descobrir que ela é uma alomântica, então ela vai ser treinada e ela é uma Scar. Ela é uma Scar que... os Scar aqui são uma raça de escravos, né? Aqui nesse mundo aqui de Mistborn, né? Que é o Império Final, é o nome do local onde essa história vai se passar. É um império, então temos aqui um imperador que ele é muito opressor e ele mantém ali muitas regras, né? Como todo imperador opressor, muito rígidas em cima desse povo. Então a gente vai ter esse plano aí para derrubar o imperador, né? Essa é a história de Mistborn, né? Então não é nenhum spoiler aqui tudo que eu te falei, porque esse é só o básico aí das primeiras páginas, né? Então você vai conhecer o Kelsier, você vai conhecer a gangue aí que vai se juntar e bolar um plano para derrubar esse imperador. Então isso aqui é uma história épica aí, sabe? Épica no sentido não que é uma história épica, né? Apesar de que esse império aqui ele tem uma construção aí muito baseada aí na era vitoriana, então os prédios são pontudos, né, meio góticos, né, também. E esse mundo aqui ele é banhado aí pela bruma, né, que é um tipo sabe, como eu posso falar, de nuvem aí, a bruma mesmo, né, normal, mas ela tá a todo momento. E a chuva de cinzas que cai nesse mundo aqui toda hora, nunca para de cair. Então tem todo um desenvolvimento aqui, uma construção de mundo aqui maravilhosa. O Brandon Sanderson faz isso de forma magistral aqui em Mistborn. Então é um livro também que você lê aí rapidinho, tá? O primeiro. O segundo ele dá uma leve truncada, porque começa a desenvolver o lado político desse mundo, né? Ele vai focar um pouco mais nisso. E em novos personagens também, né? Que são poucos desenvolvidos no primeiro. E no terceiro, rapaz, é só tiro, porrada de bomba a todo momento e só revelação atrás de revelação. E todos os 3 livros têm revelações, né? Mas no terceiro você descobre muita coisa aí e é maravilhoso, cara. Sendo Brandon Sanderson, ele é um ótimo escritor, tá? É uma ótima dica aí pra você também que tá começando a ler fantasia. Bom, pessoal, então o quinto livro, eu acho que já é o quinto livro, eu já perdi as contas. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, né? O quinto livro, se eu não me engano, que eu gostaria de indicar para vocês é O Nome do Vento. Ele faz parte de uma trilogia que até o momento a gente não tem ainda o terceiro livro, né? E eu particularmente acredito que nunca vai ter, mas eu acho que vale a pena indicar, porque é uma leitura aí que, sabe, que traz muitas pessoas aí, que trouxe aí muitas pessoas. Eu sou um que trouxe as pessoas pro lado da fantasia, né? E é uma história incrível, maravilhosa. E é por isso que a maioria dos fãs aí hoje em dia que já leram O Nome do Vento tem muita raiva aí do autor, né? Porque até hoje ele não fez um livro, o último livro, o livro que finaliza, mas eu acho que vale muito a pena. Eu vou colocar a imagem aí para vocês, se eu já não coloquei esse tempo todo aí, né? Eu já devo ter colocado em algum canto aí da telinha a imagem do livro e a história do Kvolt, né?
trilogia das Crônicas do Matador de Rei, né? Que a gente vai conhecer. O nome do primeiro livro é O Nome do Vento, né? Você já deve ter visto aí. E a gente vai conhecer o Kvolt, né? Eu chamo de Kvolt, tem pessoas que chamam de Coach, né? Que é um dos nomes dele também. Ou tem pessoas que falam Quote. E eu sei lá, eu sempre chamei de Kvolt, que é a forma que fica escrito no livro lá. Eu sempre li dessa forma. Então, o Kvolt, ele é um bardo, né? Que hoje em dia ele é o dono de uma taberna, né? E existe muito mistério sobre a figura dele e sobre toda a real figura de quem ele realmente é, entendeu? Então a história começa ali nessa taberna, vai acontecer algumas coisas ali que determinadas pessoas vão se lembrar dele, né? Ele vai tentar meio que dar um migué ali, sair de fininho, sabe? Mas aí não vai chegar um momento que não vai dar, ele vai começar ali contar a história dele para um cronista que chegou ali na taberna, né? E a partir daí a gente vai conhecer a história dele segundo ele mesmo, né? Então a gente vai ver ele pequeno, ver ali a mãe dele, o pai dele, os antagonistas, né? Os famosos antagonistas aí desse livro, que é um grupo de seres aí que são chamados de o Chandriano, né? Que, se eu não me engano, significa os 7, né? Então cada Chandriano eles são famoso por uma certa coisa aí, né? Que você vai descobrindo, e eles são basicamente um mistério dessa história toda, né? Então tem o Kvolt contando a história dele, ele vai contar também a história do Chandriano e vai contar uma outra história lá no passado. Então são histórias dentro da história do Kvolt, e ele vai contar, né, tudo isso. Então vão se desenrolar muitos mistérios, inclusive, que até hoje alguns a gente não tem, né? Não tem nada resolvido, a gente não sabe o final ainda, né? Mas é maravilhosa essa história, sabe, tem personagens aí que são lindos. O Patrick Rothfuss, né, que é o escritor desse livro, ele escreve muito bem, tem uma escrita muito poética, muito linda, sabe? Muito visível, né? Tudo que ele escreve ali você enxerga ali perfeitamente, né? Nesse mundo aí dos 4 cantos, se eu não me engano, que é o nome do continente lá, do país que se passa essa história. E aí temos a Dena, temos aí muitas outras personagens aí icônicos dessa história que vale muito a pena, eu indico muito aí. Pega aí O Nome do Vento, lê ele em algum momento da sua vida aí que você vai se apaixonar. Não deixa de pegar porque não tem o terceiro livro não, porque apesar de também não ter o terceiro livro, a gente tem outros contos, né, que fazem parte aí desse mundo também, né, que é o conto da Auri, que é uma personagem que tem aí dentro, muito enigmática também dessa história. Tem um outro que se eu não me engano, é do Bast, que é o rapaz que fica com o Kvolt na taberna lá. Então, enfim, é uma história incrível aí que vale muito a pena você pegar para ler. Bom, e aí temos aí uma 6ª dica aqui, que eu vou ter que dar aqui, porque não tem como, né? Essa dica, que é o Silmarillion, pessoal. Silmarillion é outra obra aí do Tolkien, que vale muito a pena ser lido, e que infelizmente esse livro aqui ele tem uma fama de ser um livro difícil. E até hoje eu não entendi porque as pessoas falam que esse livro é um livro difícil, tudo mais. Eu acredito particularmente que quando as pessoas dizem que esse livro é difícil, não é pela escrita, porque a escrita aqui é muito simples e muito objetiva, muito fácil de ser entendida e ser visualizada também, porque a escrita do Tolkien é muito linda. Talvez seja porque eu também sou apaixonado por esse livro, é uma coisa maravilhosa, muito linda essa história aqui, essas histórias, né? Porque basicamente o Silmarillion é a gênese de todas as histórias do Tolkien, né? É aqui que você vai ver o início ali, você vai saber de onde que veio ali os Maiar, os Valar. Aqui você tem a história você vê ali o início de tudo, né? Melkor, né? Você tem aqui o Sauron, tem tudo aí, toda essa mitologia, o início dos elfos, tudo começa aqui. Então é tipo uma gênesis, a gênesis, né? As Silmares, né? E tudo mais, a origem aí de tudo começa aqui. É uma história maravilhosa, né? São histórias maravilhosas e muito simples de compreender, mas eu acho que quando as pessoas dizem que isso aqui é difícil, eu acho que eles estão querendo se referir ao tanto de personagem que tem, né? O tanto de histórias que vão se entrelaçando e às vezes isso dá uma embaralhada na cabeça deles. Só pode ser isso, porque isso aqui é muito simples e muito fácil de entender. E é o meu livro preferido aí, eu não poderia deixar de vir aqui e indicar isso aqui para você. É claro que se você nunca leu nada, né, pode ser que se torne assim um pouquinho enfadonho, um pouquinho chato, porque você nunca leu um livro de fantasia, né, e tudo mais, e você
provavelmente deve estar esperando uma coisa mais linear, uma história com clímax, sabe? Igual a gente tem histórias aí e os filmes aí, que a única coisa que a gente pode comparar quando a gente começa a ler, né? São filmes e tudo mais. Mas isso aqui em algum momento você tem que ler, porque é muito bom e é maravilhoso, é muito linda a escrita do Tolkien, sabe? E você vai gostar muito disso aqui. Dica aí para você guardar aí na sua lista de desejos aí e pegar isso aqui para você ler, que isso aqui vale muito a pena. Então, pessoal, essas foram as dicas, né, de livros de fantasia que eu resolvi trazer para vocês aqui. Eu acredito que esses aqui são livros muito tranquilos para você começar, que são bem escritos, que tem histórias muito bacanas, com muita ação, que prendem, que tem escritas muito lindas, né, e que tem uma maneira fácil de visualizar aí. Porque quando a gente está começando, né, a ler fantasia ou a ler qualquer um livro, se a gente não tiver o hábito da leitura, né, a gente precisa, né, pelo menos eu acredito, de livros que são fáceis de serem visualizados, né, que são como filmes na nossa mente, né, enquanto a gente está naquele processo de leitura e que prendem a gente, faz a gente gostar da leitura e não querer parar. Então essas são as fantasias que eu resolvi trazer para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2, deixa aí nos comentários, eu posso fazer aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou, valeu. Tchau.